Fala pessoal, meu nome é Otávio Augusto, eu sou de Caratinga, Minas Gerais. Nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho da minha história, como que eu entrei no universo da produção da cachaça artesanal. Eu sempre fui criado na roça, meus pais são agricultores e durante muito tempo eu vi ali eles lidando no campo e em determinado momento eu tive que ir para a cidade. Eu tenho duas irmãs e elas tiveram que estudar, fazer faculdade. E a minha mãe ela se mudou com as minhas irmãs para essa cidade para poder ajudar, dar um auxílio. E eu tive que ir, então meu pai ficou sozinho na roça e eu mudei para a cidade grande com as minhas irmãs. E tinha ali meus 14 anos, estava entrando ali na pré-adolescência, na adolescência, e eu me imaginei naquela situação. Porque a grande maioria dos jovens que eu conheço que moram na roça, quando eles vão para essa fase de decidir qual faculdade fazer, com o que vai trabalhar, ocorre essa mudança da roça para a cidade, do interior para a cidade grande que seja, ou para a cidade mesmo, né? E eu me vi ali naquela situação de que logo mais adiante seria a minha vez de estar mudando para a cidade, de estar fazendo uma faculdade. Porém, foi nessa mudança que eu vi o quanto eu gostava do interior, o quanto eu gostava da vida na roça, e eu queria continuar na roça. Só que todo mundo saía da roça, eu falei, como que eu vou continuar na roça? Eu comecei a criar, pensar nas alternativas que eu ia fazer para morar na roça, trabalhar na roça e ganhar dinheiro, porque eu sempre ouvi que roça não dava dinheiro. Então como é que eu ia quebrar essa ideia que colocaram como verdade para mim? Depois de 2 anos, minha mãe voltou, eu voltei com ela, minhas irmãs continuaram estudando lá e eu coloquei na ideia que eu ia criar peixe, foi meu primeiro empreendimento. Então eu comecei a estudar, fiz alguns cursos, comprei os alevinos, fiz os postos e comecei a criar os peixes. E depois de um ano a conclusão de que só sobrou prejuízo. Foi a minha primeira experiência com o empreendedorismo. Digamos que eu aprendi, a gente não pode olhar para trás e arrepender por nada, mas foi um aprendizado. Nesse meio tempo de criar peixes, eu comecei a ajudar meu pai também na roça. Ele sempre trabalhou com plantação de tomate, de legumes, de verduras. Então como a criação de peixe ela não precisava de tanto tempo ali, eu fazia as duas tarefas para tentar ali tirar mesmo um maior sustento da roça. O meu pai, nesse meio tempo, ele sempre produziu rapadura para consumo próprio. Ele tinha um pequeno tacho de cobre ali, um pouquinho de cana, porque os meus avós, eles produziam cachaça e rapadura, apesar do meu pai não ter continuado o negócio. Os meus avós eles tinham essa cultura de trabalhar com os derivados da cana. Então o meu avô, depois que ele faleceu, meu tio continuou o negócio e é perto aqui de casa e lá tinha um engenho. Eu e meu pai a gente cortava a cana, levava num carrinho de mão lá no engenho e voltava com a garapa nos caldeirões com um carrinho de mão. De vez em quando ele fazia a rapadura para a gente comer. E aqui em casa sempre teve muita visita. Então as pessoas comiam a rapadura e ficavam estimulando meu pai a trabalhar com isso. Eles diziam que era um sabor diferente, uma consistência diferente. De tanto as pessoas estimularem meu pai a trabalhar com isso, a gente começou a vender a rapadura e foi crescendo o negócio. A gente primeiro inovou um pouco, fez as rapadurinhas bem redondas, diferentes das tradicionais, fizemos alguns sabores. E isso fez com que a gente conseguisse aumentar a margem de lucro e o potencial mesmo, e a gente conseguiu crescer um pouquinho na região. E aí logo em seguida a gente comprou um engenhozinho pequeno, a gente aumentou a taxa e foi tendo como atividade principal a rapadura. Logo em seguida, que a gente começou a trabalhar com a rapadura, a gente ainda não tinha cana, a gente comprava cana. Quando a gente começou de fato a ter a rapadura como atividade principal, a gente resolveu plantar cana no nosso terreno, porque apesar de ser pequeno, a gente sempre trabalhou com as leguminosas, então a gente decidiu plantar cana, porque até então a gente comprava cana e isso diminuía muito a margem de lucro, porque aqui na nossa região não tem essa cultura de se comprar cana, a plantação é bem pequena, então assim não estava sendo algo muito rentável. Porém, logo que a gente começou a implementar o canavial, teve uma oportunidade de comprar um alambique. Esse alambique ele era bem usado, estava bem velho, bem furado. Porém, meu pai viu a oportunidade ali, comprou o alambique e eu vi ali a oportunidade de criar um produto com valor agregado muito maior. Por quê? Eu comecei a estudar sobre cachaça e quando eu fui para o processo de produção eu me apaixonei. Por quê? Produzir cachaça é uma arte. Eu fiquei encantado, então eu vi aquilo ali, o brilho nos meus olhos para fazer daquela atividade meu sustento na roça, trabalhar com o que gosta, era o plano perfeito. Porém, quando eu fui começar a produzir,
eu vi muita dificuldade, porque eu não tinha ali um certo conhecimento na área, tinha muitas dúvidas, eu já joguei cachaça fora porque não saía a qualidade, enfim, eram muitas dificuldades. Porém, eu não parei por aí, eu continuei estudando, fiz alguns cursos, treinamentos, palestras, porque de fato eu tinha encontrado ali a paixão e o que me manteria a vida na roça. E nesse meio tempo que meu pai comprou o alambique, eu entrei para fazer faculdade de engenharia ambiental e sanitária aqui na minha cidade. A faculdade era bem próxima, então eu conseguia trabalhar durante o dia e estudar durante a noite. De 10 períodos eu cursei 6 e tranquei, porque eu me via ali, às vezes em dia de prova, chegava lá na sala e em vez de focar na prova, eu estava pesquisando sobre cachaça. Ia para a biblioteca, ver se tinha livro sobre produção, porque de fato eu estava respirando produção de cachaça. Eu chegava para o meu pai e falava, olha aqui pai, sobre isso, sobre isso. Porque além de me apaixonar pelo processo, eu vi que com a cachaça artesanal, eu conseguia criar um produto que não tinha tabela, diferente da rapadura e das legumes, eu nunca tinha visto nada igual. Eu vi algumas cachaças que as pessoas já tinham conseguido criar ali uma marca forte e vender por um preço que eu falava assim, uau, será que um dia eu consigo chegar lá? Isso me motivou muito. Eu agarrei aquela oportunidade ali, comecei a estudar bastante e a gente foi ali produzindo cachaça de pouquinho em pouquinho, que a produção era bem pequena, mas que já começou a ter uma aceitação muito grande. Então a gente conseguia produzir e vender muito rápido, porque eu comecei a estudar tanto e aplicar ali, comecei a testar muitas coisas e a cachaça começou a ganhar uma qualidade e com isso, como a gente vendia num preço bem baixo, porque a gente estava começando, a gente não tinha tempo para armazenar, envelhecer, tudo que fazia vendia, ela deu um giro muito bom pra gente. Falou, Roberto! Nesse tempo que a gente começou a trabalhar com a cachaça e dar certo, as coisas começaram andando, meu pai visitou um produtor e pediu ele para ele dar uma orientada, ele já tinha uma certa experiência. E esse produtor ele veio com a maior boa vontade durante algumas semanas aqui, todos os dias no alambique, e me deu uma orientação e ele falou uma frase que nunca saiu na minha cabeça, que passou a ser o meu lema desde que eu entrei no universo da cachaça, que é o seguinte, ele disse o seguinte, faça o seu melhor, que hoje você é pequeno, mas amanhã você pode se tornar um grande. E eu via ele como uma autoridade. E ele ter falado aquilo para mim me deu uma esperança, uma força que assim foi muito importante para mim. E pode ser muito importante para você que está assistindo agora, que se você está começando ali, você tem que fazer de tudo para você conseguir crescer no seu negócio, você fazer o melhor que você puder, para você de fato poder fazer daquilo ali algo rentável e algo que você tenha prazer em fazer. O Mário Sérgio Cortella, que é um grande filósofo, ele tem uma frase parecida, que é a seguinte: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições de fazer algo melhor ainda. Então é você estar sempre ali pensando em melhorar o negócio, vivendo para fazer de fato o seu melhor, o melhor produto, que isso tudo vai ser muito produtivo. Então diante disso a gente resolveu dar um passo maior e a gente decidiu ampliar o alambique. Na verdade a gente construiu, digamos que tudo do zero de novo, porque as condições eram, digamos que bem precárias. A gente investiu em novos equipamentos, fizemos orçamentos e parte disso a gente financiou porque de fato a gente queria jogar um jogo alto. A gente viu que não tinha como dar errado mais, então a gente construiu tudo, ficamos mais de 6 meses em construção, fizemos todo o alambique, como eu disse, compramos todos os equipamentos novos e de fato estava sendo um sonho realizado. Porque poder trabalhar em casa, fazendo o que se gosta e tendo um produto de qualidade, criando uma marca, era assim, bom demais para ser verdade. E nisso a gente foi construindo, foi melhorando a marca. As minhas 2 irmãs vieram trabalhar com a gente. Hoje a gente trabalha em família e a gente está conseguindo, assim, de fato, poder sobreviver da roça. Sobreviver não, né? Poder viver e aproveitar na roça. Algo que poucas pessoas podem usufruir. E a gente serviu também para inspirar outras pessoas que estão nessa situação da roça. Ouvi muito que é difícil, realmente. A vida na roça ela tem a sua dificuldade, mas ela também tem seus pontos positivos. Quando você consegue trabalhar em família, consegue fazer rentabilidade do negócio, você pode explorar isso e ser muito feliz. E nesse crescimento aqui chamou um pouco da atenção das pessoas da nossa região. Isso motivou até algumas pessoas a empreenderem. Algumas pessoas, produtores de cachaça que já produzem o que queriam produzir, veio até mim pedindo uma orientação, conselhos, até do processo de produção mesmo, porque de fato chamou atenção. E nisso eu vi uma oportunidade de estar criando esse projeto, no qual eu chamo de Alambicano, que é o quê? Levar a informação prática para quem está começando agora, para quem já produz, tanto de produção, até vendas, marketing. Porque no início eu me vi ali naquela situação de dificuldade e realmente não foi fácil, no início nada é fácil.
Com essas pessoas vindo a me procurar, me vendo como autoridade, como um negócio que deu certo, eu me senti assim na obrigação de fazer esse trabalho, de levar informações que são muito confusas muitas das vezes na internet, que não tem um passo a passo ali para ajudar o mercado como um todo, que ainda é muito carente. Se você conversa com meia dúzia de pessoas sobre cachaça, ainda tem um preconceito muito grande, ainda assim precisam desenvolver ainda novas cachaças no mercado. A cachaça artesanal ainda precisa ganhar o patamar que merece. Então eu criei esse projeto no intuito de melhorar o mercado como um todo. Uma vez que você produzir uma cachaça artesanal de melhor qualidade, o mercado como um todo ganha. Uma coisa que eu ouço muito é que se eu ensinar para os meus possíveis concorrentes como produzir cachaça, que eles vão, digamos que, atrapalhar o meu mercado ou que eles vão ser meu concorrente. E é muito pelo contrário, por quê? O mercado da cachaça ele ainda é muito pouco explorado, poucas pessoas conhecem. Como eu disse, se você conversar com meia dúzia de pessoas sobre cachaça, você vai ver a falta de informação e de conhecimento que esse mercado tem, que as pessoas têm. Então, se você, por exemplo, está assistindo esse vídeo, você é produtor de cachaça, ou você está envolvido nesse meio, digamos que é nossa obrigação vestir a camisa e levar informações sobre cachaça. Às vezes eu recebo visitas aqui no Alambique e já aconteceu uma vez de uma turma falar assim: a gente não bebe cachaça, ninguém aqui bebe cachaça. E eu vi ali um preconceito pré-estabelecido na cabeça e elas bebiam outras bebidas alcoólicas e eu... Como assim, né? Então eu comecei a explicar a tecnologia envolvida hoje, o processo de produção, todos os cuidados que se tem, a história da cachaça, como que ela é importante, como que ela tem uma visão, mostrar o outro lado que ninguém te conta da cachaça artesanal. E a gente fez uma degustação de cachaça, fizemos harmonizações, eles gostavam muito de café. E eu fiz uma harmonização de café com cachaça e eles ficaram assim apaixonados, saíram com os olhos brilhados. E meia garrafa foi embora. Então assim, o objetivo não é levar as pessoas a consumirem o álcool, não é esse lado, é a arte de produzir cachaça, é a arte de se apreciar uma cachaça. Então a gente criou o Alambique também com o objetivo de visitação, que é o quê? Mostrar às pessoas todo o processo de produção, para elas conhecerem o que é cachaça, fazerem uma degustação, e isso tudo é importante para o universo da cachaça. E esse é o primeiro vídeo aqui para o canal do Alambicano. Se você não se inscreveu, se inscreva aí no canal, compartilhe com seus amigos, vamos espalhar a produção de cachaça artesanal de qualidade, vamos melhorar esse mercado, levar mais conhecimento. E é isso, toda semana vai sair vídeo novo aqui no canal. Se você não me segue lá no Instagram ou no Facebook, é @alambicano, estou te esperando lá. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo e a gente se vê por aí.